Priscila olhou suavemente para Mick. E disse Eles a não ele se que viam há muito tempo. E perguntou se ele queria dizer algo a ela. Importante, pessoalmente. Ele se inclinou um pouco para a frente. Sentou-se no sofá e disse que isso era tão... E ele disse que, antes de tudo, para expressar gratidão. Mas eles colocaram uma caneca na frente dele. E ele disse que o que ele ia dizer provavelmente será a maior desgraça para o Sacro Império. 2 paladinos guardavam a tenda. A voz de um santo foi ouvida perguntando o que era tudo isso. Ela largou o copo e perguntou se era verdade. Ele colocou as mãos nos joelhos e disse que isso era tão... e que ele era provavelmente o último papa do Sacro Império. Ele imaginou seu rosto e muitos outros vilões que ele conheceu em seu caminho. Ele disse que seu rosto, que ele viu na sempre propriedade Neron no mundo da sombra, coincide com a verdadeira face do profeta. E pelo fato de que ele é o criador do rio Mongas e pode viver por várias centenas de anos. É bem possível que ele ainda esteja vivo. E associado a estranhos. Priscila baixou a cabeça e permaneceu em silêncio. Significativamente, ele disse ele precisava de mais informações sobre quem estava por trás dos estranhos. Ele pensou que sentia muito por ela. Ela está ansiosa e insatisfeita. Ela perguntou se seria melhor para ele, então. Virou-se para a torre da magia, já que o profeta ainda estava no reino mágico. Naquele mundo sombrio, ele pensou que ele sabia o quanto a igreja significava para ela. O herói olhou para ela seriamente e disse que... Claro que ele já os havia contatado. Mas ele precisava informações detalhadas sobre a igreja. Ela se sentou imóvel e ele disse que esta era uma informação em que ele mesmo estava envolvido. Ele desviou o olhar chateado e permaneceu em silêncio. Significativamente, ele pensou que ele entendeu como foi difícil para ela ouvir isso. Ele também olhou para ela com preocupação. Ele se lembrou de como todos eles se sentaram perto do fogo, no mundo das sombras, e pensou que ele iria provar que tudo isso foi por causa de todos eles. Ela se disse que tentaria encontrar algo. Deve haver restos do Império Sagrado. Naquela hora, ele sorriu suavemente e disse que qualquer informação faria. E me agradeceu. Ela disse com incerteza que ela também tinha algo a dizer. Ela entregou um objeto na mesa, que o surpreendeu um pouco e que os reinos ocidentais queriam recrutá-lo. Ela disse que, sabendo que eles se conhecem bem, eles perguntaram a ela sobre isso. Ele viu um lindo medalhão de prata na mesa. Ele pensou que este medalhão de prata foi concedido apenas a um pequeno número de pessoas que foram apoiadas pela pensou aliança. Que sua posição nos reinos ocidentais tinha aumentado muito, e ele pensou que isso era um bom progresso. Ele levantou a cabeça para ela e ela disse que ela não ia convencê-lo e ela esperava que ele fizesse o que achasse adequado. Ela colocou a mão no peito e disse que não importa de que lado ele escolheu, a igreja iria apoiá-lo. Desejo ficou um pouco atordoado com o que ouviu. Ela disse que, em gratidão pelo fato de que ele sacrificou seu olho por eles,
Ela começou a se levantar, o que o alarmou. Ela disse que isso não poderia ser chamado de consolo, mas sua ação a fez confiar nele completamente. Ela se curvou diante dele e agradeceu em nome da igreja de Ártemis, perto das montanhas Calcaroos. Eles se ergueram acima do horizonte. Majestoso e nevado, havia um castelo em ruínas. Estas eram as planícies de Lagrim. A fortaleza da frente norte foi capturado por estranhos. Os cadáveres jazem de costas, encostado na parede e sangrando. Alguém disse que ele estava terrivelmente cansado. Um homem alto de cabelos grisalhos estava sentado no chão. Ele disse que se envolveu em tudo isso para ganhar dinheiro, depois de vencer a guerra. Vai ganhar já está em questão. O homem tatuado olhou para o homem parado ao lado dele, em um manga, e disse que não gosta do corvo. Ele pede algo desconhecido. Eles são todos estranhos, mas isso não significa que eles estão do mesmo lado. O homem de capa de chuva notou algo e perguntou: O que estava acontecendo lá? O homem de cabelos grisalhos se apoiou na parede e perguntou sobre o que ele viu. Ele perguntou se campos cobertos de neve estavam causando-lhe falhas. Alguém levantou a forja e ele começou a se perguntar: que tipo de bobagem estava acontecendo? E sugeriu que eles eram bárbaros. Pessoas com capacetes com chifres e armadura pontiaguda caminharam. Urias ficou em suas fileiras com uma espada. Ela perguntou se eles realmente perderam para criaturas tão pequenas. E o chamou de fracos. O guerreiro parado ao lado dela disse a ela que era hora de ela parar, falando mal de seus aliados do continente, enquanto eles estavam na mesma frente. Ela, uma besta com garras, caminhou ao longo do chão. E alguém deu a ordem para ficar em silêncio. Todos se dispersaram e se curvaram. E ele continuou disse que não importa quem sejam os inimigos ou quantos existem, eles sempre precisam estar vigilantes. Uma besta enorme, com anéis dourados, em suas presas caminhou. Ansioso, alguém fez a pergunta sobre se seus olhos o estavam enganando. As pessoas na parede estavam com medo. O homem, com tatuagens, disse que sabia que era forte, mas para o rei do país, para vir para a linha de frente. O homem de capa sugeriu que era uma piada. Danavani estava montando um lobo e eles o chamaram pelo nome. O piloto pediu o cara de cabelo preto para avaliar a situação e ele concordou que cobriu o olho com os dedos. Parnassus usou o olho de uma coruja. Ele disse que apenas uma pequena parte de suas tropas, localizado nas paredes da fortaleza, notá-los, estavam se preparando para a defesa. Ele voou uma coruja controlada sobre uma cidade que estava em ruínas. Ele disse que os outros estavam ocupados roubando casas. Ele se virou para seu mestre e disse que os danos à população civil parecia muito sério, mas ele só permaneceu significativamente silencioso. Ele começou a puxar armas pelas costas, com uma cara zangada, e o chamou de canalhas desagradáveis. Ele levantou seu enorme machado, sua besta uivou, e o piloto deu o comando para ir para o ataque. Todos correram para a batalha. O homem de cabelos grisalhos, parado na parede, olhou para isso e ficou com medo
e disse que ninguém disse a ele que eles lutariam contra os bárbaros. E o assistente mascarado ao lado dele jurou. Donovan estava indo em direção a eles em seu lobo, em uma multidão de cavaleiros semelhantes. Alguém da torre disse que eles não deveriam ter Antes do medo. Tempo e deu uma olhada mais de perto, ele fez uma pergunta sobre o fato de que eles não tinham artilharia. Aquele parado na parede riu e apontou o dedo para eles, voltando-se para aqueles que estavam dentro do castelo. Ele disse que o destacamento deve começar artilharia, fogo mágico. No comandante inimigo, o rei bárbaro se concentrou. E ele continuou seu discurso e sugeriu que ele era tão estúpido que ele estava correndo bem na vanguarda. Muitos projéteis voaram em Donovan. Ele tirou o machado e uma ordem foi ouvida nas paredes, para que sua cabeça fosse cortada. Ele carregou seu machado com uma aura e disse que era engraçado para ele ouvir isso. Da parede, um homem com tatuagens colocou os punhos para a frente e gritou, para que eles os acertem com magia, para que eles não pudessem chegar perto, e ordenou-lhes que não poupassem esforços e abrissem fogo. O rei franziu a testa e olhou para eles. Ele, balançando um machado, começou a desviar as conchas. O comandante assistente se virou da parede e começou a sair, enquanto todos estavam em choque. Ele disse que estava saindo. O exército de estranhos correu para a batalha. Um grito foi ouvido que os portões haviam sido destruídos, e para que todos fiquem na defensiva, eles levantaram seus escudos, depois de ouvir a ordem que eles não deveriam deixá-los passar. Donovan olhou para eles com agressividade e virou-se para seus guerreiros. Eles começaram a tirar suas armas cheias de aura. Ele ordenou que eles começassem a caçar. O soldado do exército de fora ficou pasmo. Muitos guerreiros com armas voaram para ele de uma vez. Ele disse que eles são monstros lobos reais. Também participaram da batalha. E gritos foram ouvidos do campo de batalha. Um dos bárbaros estava cortando os oponentes. Do lado, uma ordem foi ouvida do rei, que era que eles não deveriam poupar ninguém, porque eles não mereciam. Um dos cavaleiros cortou o soldado ao meio. Uma ordem foi ouvida para eles matarem todos eles. O exército de estranhos começou a fugir com medo. Alguns deles tentaram ficar e gritou que eles os pararam, porque eles não podiam permitir que eles fossem mais longe. Alguns exigiram que eles saíssem do caminho. E alguns ordenaram Degza, Ló se aproximar do destacamento de artilharia. Houve um grito para eles calarem a boca. Alguém do exército olhou através da máscara, com olhos assustados, e virou-se para Deus. Ele viu Donovan na frente dele, que cheirava. Ele perguntou como eles poderiam parar tal monstro. Ele olhou para eles com desagrado e que eles estavam fugindo do campo de batalha, com o rabo entre as pernas, e os chamou de patéticos. 3 pessoas ficaram na frente dele e perguntou se eles eram realmente lamentáveis. Os 3 começaram a aquecer. Um estava completamente vestido de o outro ficou armadura com martelo e o terceiro com luvas. O central disse que parecia bastante forte e perguntou se ele poderia suportá-los. 3 irmãos. Depois de alguns momentos,
Ele segurou o homem blindado pelo pescoço. Eles disse colocam que- pessoas fortes para proteger suas peles. Aquele que Perguntou os isso. lidera é realmente tão estúpido. Ele libertou o humilhado, homem gordo, e disse que o rei estava enviando soldados para a morte certa, enquanto ele mesmo permaneceu o único sobrevivente. O bárbaro levantou-se a toda a sua altura e perguntou quem ele poderia governar. O esquadrão de estranhos ficou com medo, e na frente deles estava o homem tatuado. Um dos soldados perguntou o que eles deveriam fazer agora. E outra pessoa respondeu a ele, e que a única Disse. coisa que eles podiam fazer era fugir. E o homem de cabelos grisalhos diz-lhes: para parar, um dos forasteiros estava no telhado, acima do bárbaro, e ele continuou e disse que ele invadiu as linhas inimigas sozinho. O lobo começou a rosnar e se virou, para o qual o dono, com o rosto calmo, disse a ele para não se preocupar. 3 soldados pularam sobre eles. E um deles perguntou o que ele sabia sobre eles. E então eles disseram a ele para morrer. Danavan inflamou sua aura, batendo nos soldados. E disse a eles que eles já estavam começando a dar nos nervos. Eles caíram perto dele gemendo. Ele balançou o machado, ele ficou com raiva e franziu as sobrancelhas. Ele disse a eles que eles não eram nada mais de 1000 moscas que ousaram atacar o rei das bestas. Ele usou a barra do céu e cortou tudo ao redor, liberando uma onda de ora. O homem de cabelos brancos estava assustado e assumiu um olhar questionador. E um dos soldados mencionou a fortaleza. O bárbaro levantou o machado para o céu. E um lobo feliz sentou-se ao lado dele. Os soldados começaram a fugir. Eles disseram que a gangue de assassinos de lobos tinha sido destruído e pediu-lhes para correr de volta. Mas ele enfiou o machado no chão. O chão começou a rachar e a maior parte do exército cambaleou e quase caiu. O bárbaro olhou para eles com os olhos de uma caçadora e segurou seu machado pela alça. O chão se quebrou em pedaços e flashes vermelhos passaram. Ele usou a estompabilidade da montanha. Um dos forasteiros assistiu isso e permaneceu significativamente silencioso. Outro tirou a máscara, olhando para isso, e disse que havia massas de fumaça e poeira. E ele continuou a frase. E disse que ele não era. Yuri correu até o pessoa- golpe e disse que, da parte deles, eles resolveram tudo. Ela se curvou. E ele virou a cabeça para o outro lado e disse que então eles estavam se movendo em direção à base dos forasteiros. Da cidadela de Jormã, ela disse que entendia. Um enorme começou a emergir da varanda. Ela disse que esta já era a terceira grande vitória. E os inimigos eram mais fracos do que da primeira vez. O rei disse que ela estava certa. E esta guerra logo terminaria. Cara começou a rosnar. E o dono olhou para ela e perguntou: qual era o problema? O enorme caminhou até a borda da varanda da torre. E ele continuou. E disse que era incomum para ele estar tão assustado. O lobo agarrou-se ao seu dono como se estivesse se escondendo. E ele olhou para ele pensou a cidadela. Que tinha momentaneamente sentiu um poderoso fluxo de mana da cidadela. A criatura usou uma aura roxa e enrolou o cabelo. Ele sentiu isso
e disse a seu subordinado para levar o lobo sair, e ela perguntou do que ele estava falando. A mulher de cabelos compridos começou a coletar um anel de ouro acima e ele ficou cabeça em dela. uma postura de luta, cheia de uma hora. E disse-lhes para sair rapidamente. Houve um surto na cidadela. Donovan criou uma camada protetora de aura. O enorme acelerou mais rápido e ficou coberto por uma aura esverdeada. E o bárbaro fez uma cara de luta e gritou alto como um guerreiro. Uma longa trilha seguiu a trajetória de voo da criatura. Um homem de cabelo castanho entrou na sala e disse que este foi o terceiro bombardeio. Ele olhou para o lado e disse que o poder do flash do rio Mongas é equivalente à magia do sétimo círculo, que no continente só pode ser usado por uma pessoa. O mestre da torre de magia. Ele disse que eles não podem até prever para onde o próximo ataque será direcionado. Ele apertou o botão do painel e disse que, no entanto, muitas imagens apareceram. Ele disse que, com base em 3 ataques que foram realizados, sobre o exército dos Estebãs, os reinos ocidentais e os exércitos de Arão e Lepton, foi revelado disse que o intervalo entre eles foi de cerca de 12 horas. Ele virou a cabeça um pouco para a disse direita. que O último ataque foi de 1 hora. E 47 minutos atrás, um homem com uma linha do cabelo recuando. E um homem elegante estavam nas imagens. Ele disse que eles tinham cerca de 10 horas, 13 minutos antes do próximo ataque. Mas eles permaneceram significativamente silenciosos. O velho metamorfo apoiou a cabeça. E disseram que deveriam eliminar os enormes o mais rápido possível. Seria mais eficaz lidar com ele. O mais rápido possível. Não importa qual seja o custo. Ele disse que a única questão é quem discorda. O homem de cabelo castanho e armadura olhou para sua imagem. E ele disse que poderia ser desejo. Ele segurou o copo um pouco para frente e, porque eles não o enviaram com um grupo de estorninhos do Império, ele se inclinou ligeiramente para trás e levantou o copo. Alguém disse que isso é tão... Ele é experiente o suficiente para confiar a ele esta missão. Outro disse, o mágico mais poderoso está agora no hospital. E o rei Estebão é dominado pela raiva. Após a perda de seu povo, é por isso que ele nem os ouve. O metamorfo sorriu. E outra pessoa disse que, no momento, poucas pessoas tinham mais poder do que de fogo. Um grupo de estorninhos. O canalha sorriu. E pensei que o palco e os jogadores estavam prontos, voltando seus pensamentos para o corvo. Ele pensou em dar-lhes um verdadeiro show. O sol estava brilhando no acampamento imperial. Os guerreiros ficaram na tenda e esperaram por algo. O comandante do destacamento partidário, lutando contra o rio Mongas, cumprimentou-os. Desejo ficou com seu grupo. Ele se apresentou a eles pelo nome. Os caras esperando por eles olharam para eles. Uma garota de cabelo castanho sentada na caixa. Disse a ele que eles estavam contando com ele. Baldi disse que ele também era um graduado. E também da academia. Ele disse que estava feliz em conhecê-lo. O herói pensou que espadachins de pelo menos classe Rokoff e mágicos de pelo menos 4 círculos tinha se reunido aqui
Ele disse que, sem exagero, eles poderiam ser chamados de esquadrão de elite. Ele disse que não esperava isso. Ele imediatamente ficou um pouco nervoso e imaginou um homem com cabelo liso para trás. E pensei que era bastante incomum que a maioria deles eram graduados da academia. Ele também pensou que eles tinham tomado cuidado de um ambiente em que seria mais fácil para ele trabalhar com pessoas, embora não houvesse necessidade disso. Mas então, alguém atrás dele levantou a mão perto do pescoço. Ele ficou com ouviu uma saudação com palavras sobre quantos anos, quantos invernos um homem enorme, de cabelo verde, abraçou-o e esfregou seu punho. O herói vendo. Ele entrou em pânico um pouco e o chamou pelo nome. E ele disse que era mais velho que ele e exigiu mostrar pelo menos uma gota de respeito. Ele o pressionou com mais força, fazendo com que ele começasse a engasgar. Desejo, disse com preocupação, que eles não se viam há muito tempo. E perguntou sobre a condição de sua mão. E Arzérios disse que um pouco não sentiu. Mike corou com a pressão e ele disse que sobreviver isso não era um problema para seus músculos. Ao qual o primeiro lhe disse que estava feliz por ele. Ele pressionou o rosto contra o peito. Carrinho correu até eles com alarme, e Romantica cobriu o rosto de vergonha. Os protagonistas disseram que ainda seria melhor se o culto viesse. O de cabelos verdes perguntou a ele, com descontentamento com o que ele disse, e o pequeno virou a cabeça. Um homem se aproximou deles e perguntou se esse homem desejava. Foi um grande herói do Império. Um homem em uma túnica verde se aproximou deles. E o enorme segurou sua comitiva pelo colarinho. O visitante disseram que, como eram da mesma academia, ele ficou muito feliz em trabalhar com mágico. Este homem sorriu. Ele tinha olhos azuis e cabelos loiros. Ele disse que era um mágico do quinto círculo e já havia ordenado uma resposta. Equipe para combater o homúnculo. Ele disse que seu nome era Sordak Genoisia. O desejo sorriu, e dentro de si ele estava cauteloso. Ele pensou que esta era a primeira vez. Ele tinha ouvido falar dele, embora ele tivesse 5 círculos. Ele disse que era mais velho que ele, e disse que ficou feliz em conhecê-lo. O loiro colocou. Disse que pelo jeito que eles falam muito sobre ele, e ele sabe que tem habilidades incríveis, e perguntou se um excelente soldado pode se tornar um excelente comandante. Romantica ficou imediatamente indignado. O protagonista ficou em silêncio e olhou para ele. Pausando, e o homem de cabelos verdes esperou ameaçadoramente. Ele continuou e disse que, além disso, ele era um plebeu da classe beta. Desejo se aproximou dele e ficou desconfiado. E ele acenou com a mão e pomposamente olhou para ele. O primeiro perguntou se ele queria dizer que ele não estava apto para ser um comandante e ele respondeu que nem um pouco. O homem que voltou olha para ele com um olhar penetrante. E ele continua a falar. E perguntou sobre quem se atreve a dizer que ele não é bom. Ele o chamou de seu grande jovem herói. Ele deu um sorriso desagradável e disse que ele estava apenas dizendo que havia uma pessoa melhor para isso do que ele. Ele estendeu os braços e alegremente declarou que eles deveriam pensar por si mesmos. Eles são
graduados da academia. Ele perguntou se seria melhor se, em vez de um mago da classe beta, o comandante era um mago do quinto círculo, da classe alfa. A garota de cabelos escuros trocou olhares com um cara da multidão. Ela sugeriu que este pode ser o caso. E ele disse que, na época, ele estava estudando. A aula de beterraba não era muito para ele. Alguém da multidão se aproximou deles e disse que o desejo era de primeira linha. E outra pessoa disse todas as batalhas em que ele comandou foram bem-sucedidas. Para não mencionar os mundos das sombras. O orador olhou para eles com cautela e perguntou se eles estavam falando sério. Ele se referiu ao fato de que ele era um plebeu. E um homem da multidão perguntou sobre o significado. Isso teve, na guerra, ela disse que ele já havia demonstrado suas habilidades incomparáveis. E a segunda pessoa disse que eles não estão mais falando sobre algum tipo de operação comum. O homem de cabelos verdes estava ao lado de Romantica e olhou para eles e perguntou se isso era legal. Ele esclareceu. Estávamos falando sobre o líder de seu grupo. Ele olhou na frente dele com um sorriso e disse que, mesmo com tal tratamento de si mesmo, ele foi capaz de avançar muito na academia. Neste momento, o desejo estava coçando a parte de trás de sua cabeça. Inclinando-se, e ele continuou. E disse que ele era muito forte em espírito. O herói disse que eles não têm tempo para isso. Ele levantou a cabeça para Sardan. E ele, por sua vez, se virou para ele com alarme. O protagonista se virou para ele e ele respondeu. Um sorriso ansioso desagradável apareceu em seu rosto. E o procurador diz que concordava, que havia uma pessoa mais adequada para esse papel do que ele. Ele perguntou cautelosamente se isso era verdade. Desejo olhou para ele seriamente e disse a ele que não era ele. E, imediatamente depois que ele acrescentou Sardanek é removido desta operação. Ele imediatamente uivou e gritou de alarme. Ele pediu em voz alta com alarme para não falar bobagem. Porque ele é um mágico do quinto círculo. Ele perguntou se ele removeria uma unidade de combate, como ele... Ele disse que isso seria uma grande perda para a operação. O homem de cabelos verdes se apoiou no ombro do herói. Ele se virou para o griteador e perguntou se ele sabia o que eles disseram em tais situações. Ele olhou para ele agressivamente e disse que a única coisa pior do que um inimigo é um incompetente. Aliado, ele e sua equipe. Lentamente se aproximou das paredes do enorme castelo. O homem enorme vira-se para o comandante e perguntou se o plano deles ainda era o mesmo ao qual ele respondeu que era. Ele imaginou o mapa tático do ataque e disse que as tropas imperiais, fora do castelo, tentariam se concentrar toda a atenção de estranhos em si mesmos. Ele então apresentou um mapa mostrando suas tropas cruzando a parede e indo em direção à torre. Ele disse que, então, destacamento partidário pequeno invadiu a torre central, onde o Humongous está localizado. Ele disse que, é claro, também haverá estranhos dentro do castelo. Então, depois eles serão divididos em 4 grupos. O olhar de Azriel tornou-se um pouco mais ameaçador. Ele disse que era hora de começar. Desejo disse que é assim e eles precisam se apressar.
As ruas da cidade estão cobertas de escuridão. À noite, eles silenciosamente se esgueiram atrás das paredes, e o de cabelos verdes perto do canto da parede. Disse que ainda ninguém era visível. Atrás dele estava o comandante. Ele continuou e disse que ele sabia que eles não estavam naquela situação agora. Mas ele precisava dizer algo. Ele inclinou a cabeça levemente e disse que, com o tamanho de seu esquadrão e sua estratégia para lutar contra os enormes, eles seriam capazes de terminar tudo rapidamente. O herói ficou um pouco alarmado. E ele continuou e disse que ele havia perdido seus camaradas em batalhas semelhantes. Antes, ele o chamou pelo nome, mas ele continuou e com um aceno de punho. Disse que o destacamento sob seu comando estava agora, movendo-se em direção ao lugar mais perigoso nesta guerra. E, portanto, ele precisava fortalecer firmemente sua determinação, porque o fardo que cairia sobre seus ombros seria muito diferente de que ele está pronto para aceitar a perna enfaixada de alguém empurrada do chão. O protagonista disse o que entendeu. E ele estava prestes a dizer algo, mas ele foi interrompido. Os dois levantaram a cabeça. E o desejo disse a ele para parar imediatamente. Depois que ele disse que algo estava se aproximando, alguém estava se aproximando deles do ar. Enquanto ofegava pesadamente, ele conseguiu se esquivar e alguém esmagou o chão. Ambos se levantaram. O herói disse que este era o inimigo e ordenou que todos recuassem. O homem enfaixado abaixou um pouco a cabeça e disse que estava esperando que eles se encontrassem novamente. Ambos tiraram seus capuzes. Agiel olhou para o comandante e perguntou se ele estava sozinho. E ele disse que o reconheceu. O homem enorme ruivo levantou-se a toda a sua altura. E ele perguntou quanto tempo se passou desde aquela batalha. O protagonista olhou para ele com alarme. E notei algo. Um homem com uma hora pesada vermelha estava no telhado. E tendo cumprimentado o retornado, disseram que não o viam há muito tempo. Cromaski usou algum tipo de cubo e disse que viu que tinha trazido seus amigos. E ele disse que eles deveriam ser recebidos adequadamente. Desejo ficou com medo e jurou. Revolucionário levantou a mão, criando uma enorme esfera negra de Ora, e lançar um feitiço de eclipse. Ele olhou para ele com alarme e pensei que era tarde demais agora. Uma enorme coluna de energia atingiu o chão. Ele se dirigiu gritando a palavra corvo. Casas começaram a desabar. O homem enfaixado pulou no telhado de seu aliado e perguntou-lhe se o inimigo estava morto. E ele respondeu que se ele olhasse para baixo com peso, e disse que ele não era um daqueles que morreriam tão facilmente. O herói levantou a mão com o artefato. Então ele perguntou que tudo era exatamente assim. Placas de proteção penduradas acima da equipe do herói. Ele se dirigiu a ele pelo nome. O prodígio do chão olhou para ele com alarme e o chamou de corvo. Revolucionários disseram que a raiva é um sentimento maravilhoso. E uma vez ele foi tão honesto consigo mesmo quanto era. Ele olhou para ele e disse que estava à beira da vida ou da morte, e viu seus camaradas morrerem na frente dele. O homem que voltou agachado, abaixado, olhou para as duas figuras no telhado
Ele pensou em como ele esperava. Eles, para encontrar estranhos, mas devido ao tiroteio do rio Mongas, varrendo todos indiscriminadamente. Ele não esperava encontrar oponentes. Desse calibre aqui, ele olhou para ele com preocupação. E pensei que ele precisava se apressar e